Então, alíneas do artigo 17, incisos 1º e 2º da Lei 8666. É diferente de quando a lei faculta a dispensa. Vem cá, quando a lei faculta, ela está dizendo o quê? Vai dispensar ou pode dispensar? Obrigação ou possibilidade? Obrigação ou possibilidade? Conduta vinculada ou discricionária? Então, aqui a licitação ela é dispensável. Isso aí. Lícito, dispensável. Ou seja, aqui pode dispensar ou não. Há uma discricionariedade. Mota, onde que eu encontro isso? Artigo 24 do 8666. Ó, o artigo 24 é grande pra caraca, hein? Ele tem 35 incisos. Só não é maior do que o artigo 5º da Constituição, que tem 78. Se estudar artigo 5º, pô, Mota, estudar artigo é chatão, Mota, é muita coisa, é muito inciso, Mota. Eu chego no 50, eu já nem lembro mais o que o primeiro fala. Faz parte, cara, aqui é a mesma coisa. Mota, tem alguns incisos que são mais importantes? Sim. Os primeiros são muito importantes. Os últimos, porque são mais atuais. E todos aqueles que estiverem entre os dois. Ok? Todos. Ok? Então, estudem os primeiros, porque são mais recorrentes em prova, realmente, caem bastante. Os últimos, porque são mais recentes. E todos aqueles que estiverem entre os dois. Todo mundo entendeu a mensagem, né? Então, devore o artigo 24. Tanto aqui, dispensada, quando a lei obriga, quanto aqui, quando a lei faculta dispensável, há viabilidade jurídica. Juridicamente seria viável competir. Só que aqui a lei está dizendo, não vai fazer. Aqui a lei está dizendo, cara, é contigo. Se cair aqui, tu decide se vai fazer ou não. Só justifica. É diferente do lado de cá. Porque na inexigibilidade, nós temos uma situação de inviabilidade de competição. Não tem como competir. Ok? Não tem como. Mota, onde é que a gente encontra a inexigibilidade? No artigo 25 da Lei 8666. Artigo 25. Esse é outro artigo que tem que ser devorado. O 25 é importantíssimo. Ok? Inexigibilidade. Situação onde não há viabilidade de competição. O que a gente chama de não haver viabilidade? A administração vai contratar um artista para cantar numa festa de aniversário de Nova Iguaçu. Tu vai fazer licitação entre pagodeiros? Licitação entre sertanejos? Licitação entre grupo de dança? Claro que não. Então, é inviabilidade, é inexigibilidade. Você não vai fazer licitação. Você precisa adquirir alguma coisa. Só existe um fornecedor. Se só tem um fornecedor exclusivo, ele vai competir com quem se só ele faz aquilo? Não tem como competir. Inexigibilidade. É diferente de emergência, calamidade pública, guerra, grave perturbação da ordem. Quando a administração solta o edital e ninguém aparece, a gente chama de licitação deserta. Aí não. Aí a hipótese de licitação que é dispensável. Não é inexigibilidade. Então é nisso que vocês têm que ficar ligados. Cuidado com o 17, com o 24 e com o 25. Na hora da prova, isso pode representar o divisor de águas aí para responder uma questão. Então vamos lá na questão de número 5. Ele está dizendo o seguinte, isso aqui que a gente colocou já é suficiente, ok? Não vou me estender mais. Olha o que ele disse na 5. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade que inviabilizam a competição. Parou. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição. Possibilitam ou não? Juridicamente seria viável. Mas, claro, a lei pode obrigar a dispensa ou facultar. Mas juridicamente viável seria. O que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade, que inviabilizam a competição. A pergunta é, se na inexigibilidade não tem como competir, a competição é inviável, a gente chega à conclusão de que essa questão número 5, prova de 2020, está certo ou está errada? Está certo. Todo mundo comigo? Se cair isso aqui na prova, todo mundo esperto? Maravilha. Muito bom. Excelente, meus amigos. Está muito bom. Número 6. Segue comigo. Desculpa. Número 6. Na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas. Ao passo que o rol de hipóteses de inexigibilidade é taxativo. Essa questão é dedicada às pessoas que acham que essas besteirinhas não aparecem na prova. E você só tem que decorar o caso de dispensa e inexigibilidade e fazer a prova. Veja que a questão número 5, ela trouxe o conceito.
E a questão de número 6, ela está perguntando se o rol é taxativo ou exemplificativo. Quer dizer, nenhuma... Prova de 2020, nível superior. Prova de analista, tá aqui, ó. Eu sempre coloco da prova que eu estou tirando. Sempre coloco. Para que vocês busquem lá e saibam, pô, essa aqui foi a prova que o Mota fez lá na sala, essa questão o Mota resolveu. É para que você saiba, de repente puxa outra questão importante lá, então fica à vontade. Tá? Olha isso aqui. Vamos lá. O que é uma coisa taxativa? O que vocês entendem por um rol taxativo? O que é um rol taxativo? Fechado. É aquilo ali que está escrito e ponto final. Nada mais que aquilo. O que é um rol exemplificativo? Rol exemplificativo. Tem aquelas situações ali e outras mais que caracterizarem aquelas situações. Vem comigo aqui. Tanto o rol do artigo 17 quanto do 24, eles são extensos. Eu acabei de dizer para vocês que o artigo 24 tem 35 incisos. 35 incisos. E vocês vão reparar, se vocês pegarem, quem tiver inclusive com a 8666 em mãos vai perceber isso, que da metade para frente, tipo do 20 e pouco para frente, está escrito lá assim, incluído pela lei tal de 1998. A lei é de 93. Aí está lá, incluído pela lei tal de 98. Aí vem outro, incluído pela lei tal de 2003. Aí outro, incluído em 2005. Aí outro, incluído não sei o quê. Até o 35, que foi incluído em 2017. A pergunta é, por que o rol da dispensa, assim como em dia de festa de aniversário, é igual cordão de puxa-saco, cada vez aumenta mais? Por quê? Porque para ser dispensa, tem que estar previsto ali na lei. Curiosamente, quando você olha o rol da inexigibilidade, o artigo 25, em quantos incisos? 3. O que não significa dizer que só esses 3 caracterizem inexigibilidade. Além daqueles 3, outras situações que caracterizarem inviabilidade de competição caracterizarão inexigibilidade. O que significa dizer que o rol da inexigibilidade é apenas o que é? Exemplificativo. Já o rol da dispensa é grande e aumenta cada vez mais, porque o rol é o que é? Taxativo. Então, vocês, o rol da dispensa é taxativo. O rol da inexigibilidade é exemplificativo. O rol da dispensa é taxativo. O rol da inexigibilidade é exemplificativo. Legal até aqui? Mota, o rol da dispensa é taxativo. O rol da inexigibilidade é exemplificativo. O rol taxativo é o rol do exemplificativo. E o rol da dispensa é inexigível. Porra, peraí, Mota, acho que eu estou misturando tudo já, Mota. Porra, Mota, se antes do intervalo eu já estou misturando até a prova, mano, eu vou confundir. Calma. Se você percebeu que está começando a confundir, utilize o método do espelho. O que o método do espelho significa? Veja, quantas letras tem a palavra dispensa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas letras tem a palavra inexigibilidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se o 8 se olha no espelho, o que ele vai ver? O 8. Se o 15 se olha no espelho, ele tem que ver o que é? 15. Dispensa. Tá? Chá. Ti. Vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inexigibilidade. Sempre. Ah, Mota, não é possível. Não é possível, Mota. É possível sim, eu vou te mostrar agora. Vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso não é um macete. Isso é uma mensagem divina. Isso é Papai do Céu não querendo que você erre essa questão. E nem adianta dizer, pô, isso é besteira. É besteira, mas responderia essa questão da prova. Para a galera que já é do direito, é tranquilo. Agora, o cara que não é nem do direito e precisa estudar direito para fazer a prova que ele quer da polícia, mano, isso aqui salva a questão pro cara. Isso salva. Volta na questão e dá uma olhada para ver se não salva. Olha o que ele disse. Tá aqui. A questão é de analista, e detalhe, de analista da área jurídica. Direito aqui, ó. Direito. Aí o cara diz assim, na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas, ao passo que o rol de hipóteses de inexigibilidade é taxativo. Cara, é uma questão super simples, mas é um simples que complica a vida do cara que não lembra. A pergunta é, dispensa tem 8 letras, assim como tem que palavra? Taxativo. Tá certo isso? O que ele fez? Ele inverteu. Então o item de número 6 está o quê? Errado. Se cair isso na prova, não pode errar.
Fechado, policiada? Dúvidas até aqui? 0? Seguiu. Até aqui, policiada, tranquilo? Uma pergunta. Enquanto vocês estão tirando foto ali do quadro. Desculpe, eu nem fiz ali com tanto esmero, tanto capricho, porque vocês já perceberam que alguns colegas aqui estiveram comigo na turma teórica, das questões a gente desenvolveu todo um ponto no quadro. Vocês já perceberam a diferença para essa turma. Aqui é um batidão, mota, metralha com exercício. Essa é a proposta. Já entenderam que é diferente. Ou seja, se você está com algum déficit na parte teórica, de algum ponto que você ainda não estudou, ou leu e não se aprofundou, a hora de pegar esse ponto é agora. Beleza? Porra, primeira aula o Mota falou sobre dispensa, inexigibilidade, sobre controle administrativo, sobre controle judicial, sobre ato discricionário. Falou ainda aqui sobre autotutela, sobre tutela, sobre direto e indireto. Pegar todos esses assuntos e revisar que na prova vai ter mais questão sobre isso. Legal? É assim que vocês têm que fazer. Número 7. A 7 diz: a publicidade de órgãos públicos não pode ser orientada para a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Essa questão eu vou defini-la. É o óbvio que sempre precisa ser dito. É o óbvio que sempre precisa ser dito. Na boa, todo mundo aqui na sala sabe que princípio é importante, que tem que ler o 37 da Constituição, de que não pode ter promoção pessoal do agente. Aí o cara reclama, porra, vai falar sobre isso? Querido, a questão é de uma prova de 2020 e continua caindo. Se tu pegar uma prova de 1999, isso aqui estava lá. Isso aqui estava lá, cara. Então tem que saber. O óbvio também tem que ser dito. Ok? Para quem acha que a gente só tem que trazer questão difícil, o fácil também cai em prova. Ok? É que nem a pessoa que casa. Pessoa que casa, fala, aí diz que não tem que falar eu te amo para a pessoa, porque ela já está casado, já sabe que eu amo. Experimenta não dizer todo dia para tu ver o que vai acontecer. O óbvio tem que ser dito, parceiro. É assim que funciona. Isso aqui é fácil? É. Mas eu vou continuar insistindo nisso porque na prova sempre aparece. Nem preciso dizer que a resposta dessa questão está no artigo 37. Nem preciso, né? Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Aqui comigo. Antes da resposta. Antes da resposta. A publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção o quê? Pessoal, do agente, da autoridade, não pode. Esse exemplo a gente sempre coloca na sala de aula. O exemplo que eu dou na sala, eu, Mota, estou dirigindo o meu carro, feliz da vida, curtindo um pagode. O que eu estou curtindo hoje? Eu estou curtindo a GP. Estou curtindo a GP. Estou ouvindo a GP, feliz da vida, me leva, o vento me leva para... Estou eu curtindo a GP, o trânsito para, é uma obra. Passo ao lado da obra, tem um outdoor gigante. Esta é mais uma obra do prefeito fulano de tal, o nome do prefeito. Logo abaixo, a foto do prefeito apontando para a obra. Pergunto, estamos próximos de um período eleitoral, o prefeito tal não está fazendo o jabá dele já para as eleições? Tá, cara. É ou não é promoção? É promoção, é medida eleitoreira, não pode. Esse prefeito está violando algum princípio? Está. Vários, né? Principalmente qual? O princípio da impessoalidade. Tá claro? Então, isso é um fenômeno associado à noção de impessoalidade. Não pode se promover pessoalmente. É vedada a promoção pessoal. Mota, então não pode botar nome, né? Não, não é que não possa botar nome. Você não pode ser prefeito, colocar o nome ali se promovendo pessoalmente. Não, eu digo assim, em uma hipótese, nome nenhum, né? Bom, você já percebeu que várias escolas municipais têm nome de gente? Isso viola o princípio da impessoalidade? Não, porque é homenagem póstuma. Então a proibição não é colocar o nome, é você se valer do nome como promoção pessoal. Isso aqui não pode. Se eu, Mota, viro prefeito de Nova Iguaçu, inauguro a Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, eu pergunto, violação à impessoalidade ou homenagem póstuma? Homenagem póstuma. Cara, um dos poetas mais conhecidos da história, Brasil, não preciso nem dizer, homenagem. Escola Municipal, Centro Esportivo Ayrton Senna. Pergunto, violação à impessoalidade? Claro que não, homenagem póstuma. Tá claro isso? Então isso não vai violar o princípio da impessoalidade. Está todo mundo comigo aqui? Legal? Maravilha. Volta na questão.
Na 7 ele diz, agora vai. A publicidade de órgãos públicos não pode ser orientada para a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Pergunto, vocês concordam com a questão quando ela diz que a publicidade não pode ser orientada para a promoção pessoal da autoridade? Concordam com a questão? A questão está o quê? Certo, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Até aqui está todo mundo comigo? Dúvidas? A 8 diz, a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Essa aí o quê? É o padrão, né? Esse é o padrão. Esse modelo aqui em prova 500 vezes. Essa número 8 está certa ou está errada? Está certa. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mota, o que o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal traz para a gente? O que o 37, parágrafo 6º da Constituição diz para a gente? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Para matar isso, 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Aqui eu tenho a pessoa jurídica, aqui eu tenho o terceiro, aqui eu tenho o agente. O agente pratica ato causa terceiro. Pergunto, esse terceiro vai entrar com a ação diretamente em face do agente? Não. Esse terceiro vai avançar sobre a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica responder, você precisa que haja um fato, esse fato produzir o quê? Um dano. E entre eles tem que haver o quê? Um nexo causal. O que é o nexo causal? É uma ligação, um elo entre a conduta e o resultado, o fato e o dano. Mota, por que tem que ter esses elementos? Porque o Brasil adota a teoria do risco administrativo. Se o Brasil adota a teoria do risco administrativo, esses três elementos são suficientes para que haja responsabilidade. Sendo assim, a responsabilização da pessoa jurídica não vai depender, por isso eu coloquei independe, de dolo ou culpa do agente. Independe. Não precisa comprovar dolo ou culpa do agente para a pessoa jurídica responder. Basta ter esse nexo causal entre fato e dano. Tem fato, tem dano, tem um nexo, teoria do risco administrativo, a responsabilidade estará configurada. Ora, se independe de dolo ou culpa, é sinal que não depende. Dependência zero de dolo ou culpa. Qual o nome da responsabilidade cuja dependência é zero de dolo ou culpa? É a responsabilidade o quê? Objetiva. A objetiva, dependência zero. Aqui o zero para a gente é letra. É o O de objetiva. Dependência zero de dolo ou culpa. De que pessoa jurídica o 37, parágrafo 6º fala? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, mas não é qualquer pessoa jurídica de direito privado não, né? Só as prestadoras de quê? Serviço público. Quem que está fora disso aqui? As pessoas jurídicas de direito privado que realizam atividade o quê? Econômica. Atividade econômica é no Código Civil que você resolve. A responsabilidade, inclusive, vai ser subjetiva. No caso do Código Civil, é outra história. O que interessa para a gente são essas aqui. Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Elas responderão objetivamente pelos danos que os agentes causarem a terceiros. A pessoa jurídica, por sua vez, vai exercer aqui o direito de regresso, a ação regressiva em face do agente. Só que para o agente responder, aqui vai ter que comprovar o quê? Dolo ou culpa. Aqui você vai reparar que depende da comprovação de dolo ou culpa. Ora, vai depender do dolo ou culpa de quem? Do agente, desse sujeito, desse sujeito, desse sujeito.
sujeito, desse sujeito. Então, aqui, a responsabilidade será subjetiva. Esse desenho, a maioria dos amigos aqui presentes já tem no caderno. Aqui eu estou levando em consideração, claro, alguns que vieram de turmas anteriores, a última ou outras turmas em outros momentos. Esse desenho, muitos de vocês têm no caderno. E na boa, esse desenho seria ou não seria suficiente para responder essa questão? Seria. É o que eu digo. Assim, a matéria é extensa? Mas a gente sabe que tem sempre aquele ponto principal. Claro, a gente aposta para o principal cair na prova. Se cair picuinha, aí é pedir para ter passado por aquele ponto. Mas os pontos principais são responsabilidade civil, cara, uma das coisas que mais cai é isso aqui, a parte constitucional. Pode até ser que a questão não seja como essa, seja um caso concreto, ou uma situação hipotética. Mas se ele montar uma situação hipotética aqui em cima, João, agente público, pratica ato, causou dano ao terceiro Paulo. Paulo, ao invés de ingressar com a ação em face de João, ingressou com a ação em face da União, já que João era servidor público federal de um órgão da administração, e o cara vai tratando do objetivo, do subjetivo, de quem é a responsabilidade, se tem excludente, se não tem. Volta lá na questão. A número 8 diz: a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público, olha ela aqui, pelos atos causados por seus agentes é objetiva. É ou não é objetiva? É. Depois ele segue. Enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Pergunto, tá ou não está desenhada no quadro? Essa é simples. Se cair desse jeito, é para detonar essa questão. Fechado, pessoal? Se cair isso aqui na prova, não pode errar. É isso aí. É basicamente isso aí. Claro, isso aqui é um esquema, aí eu volto a dizer. Numa aula teórica, isso aqui é papo para 1 hora, 1h30. Não temos todo esse tempo. A proposta da turma é trabalhar a teoria. Mas só um detalhe, o fato da turma ser de exercício não significa dizer que eu tenha que jogar sobre vocês uma justificativa e não fazer nenhum desenho no quadro, tá? Então, tu vai botar isso no quadro de novo? Vou. E vou colocar, se tiver uma outra questão e a turma errar, ou metade da turma errar, eu vou colocar de novo. Ok? Então não é animação de torcida. Certo ou errado? Certo. Aê, beleza, aqui tem dúvida não, vamos em frente. Não é isso. Não é animação de torcida. Ok? Preciso dar aula, ainda que seja sobre assuntos que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram bastante, talvez até dominem. Eu tenho certeza que muitos vocês dominam sim. Até aqui, poliçada? Todo mundo comigo? Dúvidas? Levando-se em consideração que o silêncio para mim é uma manifestação positiva de vontade, vamos em frente. Essa número 9 é sobre um outro ponto que quem faz muitas questões, muitas provas, sabe que a gente sempre aposta em prova. Dá uma olhada. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais, motivados por ideologia partidária. Cara, se tem uma frase que muitos têm anotada no caderno é: remoção de servidor com o intuito de punição caracteriza desvio de finalidade. Isso é uma outra frase que é padrão da gente ter. Sabe aquela frase que tu compra o chiclete, aí tira o chiclete e tem uma figurinha com essa frase, sabe assim? Aquela frase que todo mundo tem. Pois bem, a assertiva diz assim: nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Ele conta a história, fala uma coisa, joga uma informação aleatória e depois volta aos trilhos. Perceberam? O SESP é isso. Atual Sebrasp. Quem começou a fazer concurso agora conhece como Sebrasp. Quem já conhece, quem já trabalha com a banca de 2, 3 anos para trás, sabe que a gente chama de SESP, não adianta. Daqui a 30 anos acho que eu vou continuar chamando de SESP, não tem jeito. Pergunta. O servidor é removido. O que é remoção? Uma penalidade? Uma penalidade? A remoção é uma modalidade punitiva? Não. Existe previsão sobre o Instituto da Remoção na Lei 8.112. A Lei 8.112 trata disso no artigo 36. O que é a remoção? É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com sentença de sede. Isso é remoção. Eu, Mota, sou policial rodoviário federal. Estou lotado no Rio de Janeiro. Trabalho na Dutra. Na Dutra não tem? Poxa,
posto ali da Polícia Rodoviária. Então, sou policial rodoviário federal, estou lotado ali. A administração entende que eu devo passar a desempenhar as minhas atribuições na Transamazônica. Aquela ali que termina em Realengo, mano. Não, eu não falei Transolímpica, eu falei Transamazônica. Eu vou para o norte do país. Pô, Mota, mas tu tá no Rio, tu foi deslocado para lá. Pode isso? A pergunta é, para atender ao interesse do serviço, pode ou não pode? Pode. Do mesmo jeito que pode ter gente lá e a administração remover para outro lugar. Isso não é uma penalidade, é um instituto legítimo previsto no 8.112. Remoção do servidor. Pode ser a pedido, o servidor pode pedir a remoção ou ele pode ser removido. Até aí sabemos. Só que a situação aqui é um pouco complicada, porque ele está dizendo que por questões de ideologia partidária houve desentendimento pessoal e que por causa disso ele foi removido. Ele está dizendo que isso é abuso de poder. É abuso? É abuso ou não é? É. Existe um instituto chamado abuso de poder. O que é o abuso? Abuso, como o próprio nome sugere, é o uso abusivo do poder. Existe o uso do poder, que é a utilização legítima, e o abuso, que é a utilização indevida. Destaco que o abuso de poder é gênero, do qual duas espécies decorrem. São elas o excesso de poder e o desvio de poder. Tem diferença, Mota? Positivo. Qual a diferença? O excesso de poder fica caracterizado quando o agente atua fora dos limites da sua competência. O cara vai além da competência que lhe cabe, ultrapassou o limite da competência que lhe cabia. O desvio de poder é diferente. Aqui, o agente pratica ato com fim diverso, ou seja, ele desvia da finalidade. Sendo bem direto, bem objetivo, sucinto, conciso, excesso de poder é uma modalidade de abuso que caracteriza vício na competência. O desvio de poder é uma modalidade de abuso, ela é espécie, uma modalidade de abuso que caracteriza vício no elemento finalidade. Pergunto, por questões partidárias e ideológicas, houve um desentendimento pessoal. Uma autoridade, então, remove o servidor para outra localidade com fim punitivo. Pergunto, em algum momento está escrito na questão que aquela autoridade que removeu o servidor não tinha competência para removê-lo? Não. E um superior tem essa competência. Só que ele fez isso com o intuito de punir. A pergunta é, a remoção não é uma medida que visa atender ao interesse público? Nesse caso, ele fez buscando atender ao interesse público? Nesse caso, ele fez buscando o quê? Atender a um fim pessoal. Exatamente. Então eu pergunto, o fim é ou não é diverso daquele previsto? Sim. Há abuso? Há abuso? Na figura do excesso? Na figura do... Volta na questão. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. A assertiva diz, nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder. Parou. Até aí, tá certo? Até aí tá legal. Na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Eu concordo que ato de remoção não pode ter caráter punitivo. Mas tem um problema nesse item. Ele chamou isso aqui de quê? Quando, na verdade, caracteriza, sendo assim, o item de número 9 está errado. Todo mundo pegou? Esse é sempre um ponto que a gente em sala de aula sempre bate e é real. Ele sempre cai mesmo. A diferença de excesso de poder para desvio de poder, o abuso sendo gênero. Legal? Uma informação complementar. A questão não pediu, mas não custa nada dizer. O abuso de poder, abuso, gênero aqui, abuso, ele pode acontecer tanto de forma comissiva quanto
omissiva. Eu já vi várias questões de prova do próprio SESP sobre isso. Estou falando sério. Então, o abuso de poder, ele pode ser tanto comissivo quanto omissivo. É possível que haja abuso de poder quando você tem o poder para praticar o ato. Imaginemos, por exemplo, que de maneira dolosa você não faça. Porque você não fazendo, uma pessoa que poderia se beneficiar é um desafeto teu. Então, o teu pecado, nesse caso, não é praticar o ato, é deixar de fazer. E você deixou de fazer exatamente para prejudicar o cara. Não foi também com fim pessoal? É ou não é possível, por exemplo, o cara abusar do poder por omissão? Sim, porque ele tinha competência para fazer aquilo e não fez, exatamente com o intuito de prejudicar alguém. Olha que interessante. Então, se o cara disser na prova que só tem abuso de poder de maneira comissiva e por omissão não é possível, errado. É possível sim. É possível que haja abuso quando há uma omissão. O abuso de poder não é só uma conduta comissiva. Legal até aqui? Beleza? Joia. Então, número 9, o item está errado. Dúvidas? Nada? Oi, quem chamou? Quem está falando? Oi, querido, fala. Comissiva é a prática do ato. Esse exemplo que ele falou aqui é uma conduta comissiva. Porque ele removeu o servidor com o intuito de punir. Aqui, abuso na figura comissiva. Omissiva é quando você deixa de fazer alguma coisa e exatamente por deixar de fazer, você está prejudicando a pessoa. O abuso de poder, nesse caso, está se configurando de maneira omissiva. Por quê? Omissão não é deixar de fazer, é a falta do agir. Você deixou de fazer exatamente para prejudicar o cara. Sacou? Então, esse exemplo aqui da questão é uma conduta comissiva, uma situação onde você praticou o ato e abusou do poder. Número 10. Valendo o intervalo. Combinado? Combinado? Para quem deu aquela olhada no relógio e pensou assim, cara, quanto será que ele vai dar um intervalo? Será que ele vai dar intervalo? Sim, darei. Alguém pensou, não falei? Número 10. De acordo com a Lei 8.112 de 90, Regime Jurídico dos Servidores Federais, é dever do servidor atender o público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo. Boa tarde, tudo bem, senhor policial? Nós somos da imprensa e a gente veio pedir algumas informações sobre a situação que está acontecendo. Pois não, senhora. Eu posso ser o porta-voz aqui, nenhum problema. Quais as informações que a senhora necessita? Não, só o que está acontecendo assim, de maneira bem ampla? Olha, está acontecendo isso, isso e isso, então a gente está aqui exatamente praticando determinados atos, uma operação está sendo deflagrada e é o que eu posso dizer para a senhora. Não, porque eu sou jornalista, então o senhor tem que me passar todas as informações. Nós fomos informados que alguns policiais estão trabalhando à paisana. O senhor pode fornecer o nome desses policiais, alguma imagem, alguma coisa que possa... Cara, desculpa, mas a gente não pode. Isso pode comprometer o andamento do próprio trabalho. E essa informação que a senhora está dizendo, honestamente, eu nem tenho como dizer se é real, se não é. A operação não pode, ela é sigilosa. Vem cá. Extremamente incomodada, a pessoa que pediu as informações diz assim, mas o senhor tem o dever de me dizer todas as informações. Vamos com calma. É dever do servidor atender com presteza ao público em geral? Sim. Fornecer as informações requeridas? Sim. Mas concordam comigo que existem informações que, se divulgadas, podem prejudicar todo um trabalho? Esse exemplo que eu citei é muito evidente. Pergunto, informação protegida pelo sigilo tem que ser divulgada? Não. Principalmente na área de vocês. Principalmente na área de vocês. Imagina, vai ter uma operação da Polícia Federal. Aí eu sou policial federal, galera indo para lá, para perto da fronteira. E aí eu posto no Instagram. Posto no Facebook. Partiu fronteira, para cima deles. Aí aparece um perfil lá, galera do contrabando curtiu sua publicação. Sigilo é necessário, né, cara? Aqui ele está falando sobre deveres do servidor. E olha só que interessante, na Lei 8.112, lá no artigo 116, ó, leiturinha de casa. Sabe quando a gente chega agitadão assim, cara, preciso ler alguma coisa para me acalmar? Dá uma lida no 8.112. O artigo 116 da 8.112, artigo 116, ele fala sobre os deveres do servidor. E ele diz assim, no inciso 5º, ó, são deveres do servidor, estou no inciso 5º do artigo 116, atender com presteza.
Tem 3 alíneas aqui. Eu vou na linha A, artigo 116, inciso 5º, a linha A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Esse é o tipo de questão que deixa toda embaraçada a pessoa, o candidato ou a candidata, que acha que o CESP sempre cobra situação hipotética. Não. Às vezes a questão ela é quase que uma literalidade. Dá uma olhada nesse item. Olha aí. De acordo com 8.112, é dever do servidor atender ao público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo. Na boa, essa questão é quase literal? Situação hipotética foi o que eu narrei aqui. Montamos uma situação prática, embora hipotética, em cima da previsão. Aqui é quase literal a questão. Esse item, com base no 116, inciso 5º, a linha A, esse item de número 10 está certo. E a minha recomendação é, leiam a parte referente ao regime disciplinar. O CESP adora essa parte de regime disciplinar, que envolve 116 deveres, 117 proibições. Do 118 ao 120 ele fala de acumulação, do 121 ao 126A ele fala sobre responsabilidade e do 127 ao 142 ele fala sobre penalidades disciplinares. Portanto, não custa nada pedir 116 ao 142, dá aquela última engraçada, passa aquele paninho bonito para ficar brilhando, ok? Então, por favor, tarefinha de casa, leitura do 116 ao 142 da Lei 8.112. Para responder essa questão aqui, acho que o 116. Mas, enfim, como sou exagerado, não custa nada solicitar aos amigos a leitura até um ponto que é importante. Lembrando que a Lei 8.112, ela cai do artigo 1º até o artigo que diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok? Só que, para quem não lembra, a Lei 8.112 tem mais de 200 artigos. Mais de 200. Agora, tem aqueles pontos que são recorrentes em prova. Ok? A parte de regime disciplinar cai a beça. Deveres, proibições, penalidade, responsabilidade. Tem cara, principalmente prova de polícia. Ele joga uma situação hipotética e pergunta algo dessa natureza. Portanto, a número 10 está certa. Até aqui, todo mundo comigo? Vamos tomar um café? Daqui a pouco a gente volta. Então, galera de casa, a gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para poder continuar responder algumas questões.